Oi, boa tarde, tudo bom? Como vai você? Eu gostaria de conversar um pouquinho contigo a respeito de um assunto que talvez tome um pouco mais de tempo e que necessite de um outro vídeo, dada a sua complexidade e a sua profunda interferência em muitos aspectos da nossa vida. A maneira como vivemos hoje está muito presa a essa situação que permeia a nossa vida de modo muito intenso. A ideia é do século 18, 19, final do século 18, início do século 19, a partir de um filósofo alemão chamado Hegel. E Hegel fala sobre dois aspectos do desejo. O primeiro aspecto é um aspecto platônico mesmo, que se refere ao desejo como uma falta, necessidade de algo que não temos, mais ligado à posse, a coisas que a partir do momento que conquistamos, nos sentimos satisfeitos e porventura necessitados de mais desejos. Mas o que é interessante é quando Hegel se refere ao que ele chama de um segundo andar do desejo, que é o desejo que nós temos pelo reconhecimento de si. O que significa isso? É a ideia que nós temos sobre nós mesmos, aquilo que pensamos ser, aquilo que muitas vezes acreditamos ser. Então Hegel diz que quando uma consciência de si encontra-se com uma outra consciência de si, deseja o reconhecimento de si. Um pouco complicado, mas eu explico. Quando você se encontra com uma outra pessoa, o que você deseja é que essa pessoa reconheça você da maneira como você acha que é. E, é claro, não é um encontro fortuito, embora isso possa acontecer, mas quando existe aí uma relação um pouco mais demorada, quando você tem nesses encontros uma necessidade que vai além do próprio encontro, você quer muito que aquela outra pessoa, aquela outra consciência de si, reconheça você da maneira como você acha que é. Isso vai de coisas simples, como talvez a pessoa te veja como alguém numa determinada condição social, a partir do que você veste, uma condição intelectual, a partir das coisas que você fala, e assim por diante. O problema é que nem sempre as pessoas estão dispostas a concordar com você sobre você. Esse é o grande drama. Isso se torna mais dramático quando essas relações são mais extensas. Então, veja se você compreende o que eu estou dizendo. Quando você se relaciona com uma pessoa, você pressupõe que ela aceite você como você pensa sobre você. Então, vamos lá. Eu penso de mim A, B, C, D, E, F. Aí a pessoa chega para você e diz, olha, A, B, C, vá lá, mas C, D, E, F, não. E aí você negocia isso, aceita ou não, e às vezes até se aborreça muito, mas como não reconhecer em mim esse outro aspecto, esses outros aspectos
que eu dou tanto valor, mas simplesmente não reconhecem. Aliás, esse é um drama típico da adolescência, uma fase da vida um pouco mais tumultuada, quando você tenta fazer parte, pertencer mesmo a algo, a algum lugar, a alguma coisa, e você está meio no limbo, né? Então, aquela necessidade de fazer os outros acreditarem que você é tudo aquilo que você diz ser. Você diz muito sobre você, né? E deseja muito que as pessoas concordem com você. Eu me refiro à adolescência, mas eu, né, facilmente estendo isso a toda a nossa condição humana. Parece que hoje em dia está cada vez mais difícil lidar com essa falta de reconhecimento, né? Parece que, ainda mais agora com as redes sociais, e a facilidade de expor a ideia de você para os outros, parece que está sendo mais exigente para cada um de nós a forma de obter esse reconhecimento. Então, as pessoas se expõem de uma forma muitas vezes até ridícula. E entenda, aqui não vai nenhuma crítica, nenhum juízo de valor, vai só uma constatação. E se você tiver um pouquinho de boa vontade, mínima que seja, vai entender que é assim que as coisas estão acontecendo. Que beira o ridículo muitas vezes as nossas manifestações em busca de reconhecimento e o que a gente chama de curtidas. Dar atenção alheia para algo que você acha importante sobre a tua vida, ao ponto de postar a comida que você vai comer, sabe? Dos lugares que você vai visitar, a roupa que você está vestindo, algum tipo de pensamento que você tenha, que você, sei lá, de uma certa forma ache bonito, nem viva aquilo, mas posta como se fosse uma filosofia de vida para você. Essa necessidade que a gente tem cada vez maior, que os outros nos reconheçam, que vejam em nós aquilo que nós gostaríamos que fosse visto, está levando a cada vez mais comportamentos complicados e, por que não dizer bizarros, porque nós queremos mesmo que, ao relacionarmos-nos com outras consciências de si, que essas consciências nos reconheçam da maneira como a gente gostaria. É uma necessidade, quase obsessiva que nós temos. Então, vejam, isso foi elaborado, esse pensamento, é claro que também já pegando coisas que vieram antes, mas no final do século XVIII, começo do século XIX. Hegel morreu em 1831. Olha quanto tempo ele já nos alertou sobre essa necessidade enorme de nos relacionarmos em busca de reconhecimento. Isso nos leva a comportamentos tão absurdos, né? Eu falei da rede social, mas quantas pessoas não se endividam até o pescoço para mostrar para o outro que ele está bem, que através daquele carro bonito, através daquela roupa, enfim, daquela posição social aparente, ele seja reconhecido de uma tal forma que para ele é importante. Vamos lá. Essa é só uma delas. Veja a questão, né, que eu brinco com muitas pessoas quando fazem selfie.
elas poderiam tirar uma foto de frente, mas elas vão para frente do espelho e mostram o celular. E aqueles que têm celular de maçãzinha, né? Aí é o que desejam quando fazem isso? Que através daquela maçãzinha vejam na pessoa que está tirando a foto uma importância. Vejam em você que tira a foto um tipo de condição mais proeminente na nossa sociedade de consumo. Na minha época, e aí talvez eu encontre alguns que se lembrem, o que a gente se preocupava era com as calças jeans. Então, ao invés de maçãzinha, a gente se preocupava com um raiozinho, né, que ficava grudado na calça. E não é difícil confessar que a gente gostava muito de tirar os rainhos de outras calças e colocar nas nossas, né, para mostrar que a gente tinha condição econômica para comprar uma calça que custava o triplo das outras do mercado. Pois é isso que essa necessidade de reconhecimento que a gente tem em relação ao outro faz conosco. Nos proporciona a possibilidade de comportamentos, se a gente for parar para pensar, ridículos. Então, eu quero que você pense um pouco sobre isso. Essa necessidade de parecer mais do que ser. E olha, se você pensa que parecer é melhor do que ser, com certeza você é daqueles que dá muito mais importância ao cardápio do que à própria comida. Vamos dar uma pausa por aqui sobre o assunto do reconhecimento, porque ele vai demandar mesmo um pouco mais de tempo, e eu sei que já falei demais por agora, tá bom? Mas eu agradeço a sua atenção, agradeço de fato você me ouvir aí por esses minutos, e vamos continuar falando sobre isso, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.